Quando você recebe um projeto elétrico na obra, vocês sabem os itens básicos que você deve olhar se aquele projeto está correto ou não, se você deve realmente executar ele? Tem várias coisas que você deve observar, mas você sabe o básico que você deve olhar? Então fique nessa aula que eu vou te mostrar de forma rápida os itens que você deve olhar e aonde que está previsto isso na norma, para que você consiga validar o seu argumento junto com quem te passou esse projeto. Então é muito importante que, além de saber o porquê está errado, você saiba justificar por que aquilo não deve ser executado daquela forma. E por que eu falo isso? Instalações elétricas é algo muito importante e você não tem que ter medo de verificar se aquilo que pediram para você executar está correto. Então, se você executa algo que está errado, você sendo um profissional, você também se responsabiliza pelaquilo. Então, por isso que é muito importante você saber verificar um projeto, você saber identificar o que está correto e o que está errado. E eu vou te passar agora um checklist básico sobre o que você deve verificar. Então vamos lá, eu me chamo Israel Tobias, sou engenheiro eletricista, sócio fundador do Grupo Ancor, que é uma empresa de engenharia e arquitetura que atua no Centro-Oeste e manda projetos para todo o Brasil. Nessa aula eu achei um item muito importante porque tem muitos profissionais que trabalham comigo que não sabem nem ler projetos. Então eu fiz um trabalho ali de orientação e também fiz um curso explicando toda a metodologia de leitura de projetos, identificação de erros, porque tem muitas pessoas que executam projetos errados e não conseguem verificar o porquê que está errado. Então, por isso que eu fiz esse curso e o link está aqui na descrição, caso você queira se aprofundar mais. E essa aula que eu vou fazer é apenas um pouquinho do que tem lá no nosso curso, o que você vai aprender. Mas eu acho muito importante deixar esse conteúdo aberto aqui para que muitas pessoas vejam, para que você não cometa erros. Então, vamos lá. Então, primeiro ponto que verificar, né? O checklist básico. Primeiro ponto, circuitos separados por função. Então, primeiro item que você deve olhar, os circuitos de tomada e iluminação, eles estão separados por função? Se estão, está de acordo com a norma? Não, a iluminação está junto com a tomada, ok. A NBR 5410 permite esse feito de iluminação junto com tomada em um circuito. Porém, ela descreve várias exceções, várias coisas que você tem que respeitar para que isso possa acontecer. Então você vai verificar. Isso está lá no item 4.2.5.5 e no 9.5.3 da norma. Então esses dois aqui você pode ir lá verificar que vai te criar todo esse respaldo sobre esse item. Segundo ponto, TUIs, que é tomada de uso específico. Esses circuitos estão exclusivos? Então as tomadas de uso específicos, elas estão em circuitos exclusivos? Então, por exemplo, chuveiro, ar-condicionado, fogão de indução, itens que ultrapassam a corrente que a norma pede para que sejam um circuito exclusivo. Então lá no item 9.5.3.1 a norma vai abordar isso. Então você vai olhar aquele circuito, aquele quadro, aquele projeto que você recebeu e você vai olhar, olha, o chuveiro, ele tem que estar no circuito específico, o ar-condicionado, ele tem que ter um circuito específico, tem que ter um disjuntor separado. Na cozinha, você vai verificar, olha, essa tomada aqui é para quê? É para uso da airfry? Não, essa corrente ultrapassa o que a norma pede. Então tem que ter um circuito exclusivo, tem que ter um disjuntor próprio. É uma tomada de 20 amperes, então tudo isso tem que ser verificado. Terceiro ponto, cozinha, lavanderia. Esses itens, né, que a norma pede, estão com circuitos dedicados. Então a norma pede que esses espaços estejam em circuitos separados. Então é outra coisa que você vai verificar. E isso está lá no 9.5.3.2. Outro ponto, corrente de projeto adequada ao disjuntor. Então, se você vê lá na norma, lá no 5.3.4.1, diz que você tem que fazer essa análise do dimensionamento do disjuntor de acordo com a corrente de projeto e de acordo com a corrente que o cabo suporta. Lá nesse item você vai verificar isso. A corrente de projeto adequada ao disjuntor tem que respeitar esse item lá na norma, de acordo também analisando a corrente que o condutor suporta e a corrente de projeto. Então, para você dimensionar o disjuntor, você tem que levar em consideração esses três itens: corrente de projeto, corrente do disjuntor e o terceiro item é a corrente que o condutor suporta de acordo com a tabela 36. O próximo ponto, cabos dimensionados corretamente. Então lá na tabela 36 diz quanto que cada cabo suporta de acordo com a bitola dele. Então lá na tabela 36 é muito importante você olhar isso. Então você vai lá no projeto, olhou o condutor,
Olhou a corrente, está muito alta, verifica lá na tabela 36 se aquele cabo realmente suporta aquilo, mas também leve em consideração os outros fatores, como fator de agrupamento, fator de temperatura, que também é muito importante, queda de tensão. Cargas balanceadas entre as fases, isso aqui está lá no item 4.2.5.6 e é algo muito visual. Você olhou o projeto, você viu lá se, por exemplo, na fase A tem 40 voltamperes, na fase B tem 10 voltamperes e na fase C tem 5, então chama quem te passou o projeto ou já avalia corretamente, já chama o seu cliente para analisar isso, porque tem que ter sido feito o correto balanceamento das fases igual a norma pede. E como que faz esse balanceamento? Distribuindo os circuitos corretamente entre as fases. Possibilidade de expansão futura. Então, lá no item 4.2.5.4, traz essa questão de expansão futura. Isso aqui é algo muito importante. Tem muita gente que pensa que expansão futura é você deixar o disjuntor lá no quadro preparado para futuras expansões. Totalmente errado. Não é isso que a norma diz. O que a norma diz é que você tem que ter espaços para expansões futuras. E essas expansões futuras, ela é apenas o espaço e uma carga prevista. Está lá no 4.2.5.4. Então, se você gostou da aula de hoje, já deixa o like. Comenta aí para a parte 2 que eu posso trazer mais sobre esses itens de leitura de projeto. E se você quer se aprofundar mais, quer se tornar um expert, não quer ter medo de executar os projetos que você recebe na obra, quer se tornar um eletricista de ponta, o link está aí na descrição e eu vou deixar um cupom especial aí também. Então é isso, até mais.